O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Uma grande máquina transformadora de hidrogênio em hélio, o Sol é a estrela central do Sistema Solar. Composto por 8 planetas, o Sistema Solar contém quase 700 mil asteroides, cometas e satélites naturais. Mas apesar deste grande número de corpos espaciais, o Sol representa quase toda a massa do sistema. Como todas as estrelas, o Sol também está em constante expansão. Segundo os astrônomos, ele nasceu há pouco mais de 4 bilhões e meio de anos e atualmente se encontra na metade de sua vida. E muito embora não figure entre os maiores astros do universo, o Sol ainda é a única estrela central do sistema que já registrou algum tipo de civilização até o momento. E vai ser aqui no laboratório do Fibra que o Matheus vai explicar um pouco mais pra gente sobre o Sistema Solar. Matheus, o que é esse esquema aqui que você trouxe pra gente? Aqui a gente tem uma maquete do Sistema Solar em escala de tamanho. Aqui a gente tem o Sol, com 2,5 metros de diâmetro, e os nossos planetas. Se o Sol fosse desse tamanho, esse seria o real tamanho dos planetas do nosso Sistema Solar. Mas essa escala é uma escala de tamanho, não de distância. Nessa escala de tamanho, a Terra teria que estar a mais ou menos 280 metros do Sol. E Netuno, mais de 8 quilômetros. É impossível reproduzir numa sala. Dentro daqui fica complicado, né? A gente reproduzir uma escala tão grande. Certo. Então a gente vai para o primeiro planeta. O primeiro planeta é Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e é o que faz a sua órbita mais rápida. Cerca de 88 dias ele já deu uma volta em torno do Sol. Por ele ser o mais próximo, ele é o mais quente também? É intuitivo pensar que sim, porque está próximo do Sol é mais quente. Mas na verdade não. O planeta mais quente do nosso Sistema Solar é Vênus. Por quê? Porque acontece assim, Vênus ele tem uma atmosfera bem densa e essa atmosfera retém esse calor. Já Mercúrio não tem atmosfera, então ele reflete muito desse calor, ele não consegue aquecer o planeta inteiro. Tanto que em Mercúrio, o lado iluminado é muito quente e o lado escuro é muito frio. Já em Vênus ele consegue distribuir homogeneamente essa temperatura, chegando a temperaturas de mais de 300 graus. Depois de Vênus a gente vem para o nosso planeta, que é a Terra. O que tem de Nosso especial? planeta Terra, aqui na montagem tem só uma coisa especial na Terra. A Terra e a Lua estão em escala real de tamanho e distância. Isso aqui seria 400 mil quilômetros. Que aqui são quantos centímetros? Aqui deve dar uns 50 centímetros, mais ou menos. Certo. A Terra tem seu eixo inclinado de 23,5 graus, que é o que dá as estações do ano. E tem um satélite natural, que é a nossa Lua, que demora 27 dias para dar uma volta em torno da Terra. Mas não vamos se alongar muito falando da Terra. Vamos partir para os outros planetas do A Sistema Terra Solar. não é o único planeta que tem satélites naturais, né? Não. A partir da Terra, todos os outros planetas terão satélites naturais. Certo. A gente chegando aqui em Marte. Marte, planeta vermelho. Muito estudado hoje, porque querem descobrir se tem vida em Marte. É mandado missões para lá. Missões não tripuladas, por enquanto, né? Mas futuramente teremos missões tripuladas. E Marte tem 2 satélites naturais. Um deles se chama Deimos e o outro Phobos. São 2 pequenos asteroides, digamos assim, que estão orbitando Marte. Eles não têm o mesmo tamanho da Lua, assim? Não, eles são menores do que a Lua e eles não têm essa forma esférica perfeita. Eles têm uma forma mais irregular. Por isso eles parecem dois pequenos asteroides, assim, que eles não têm esse formato bem homogêneo. O ano em Marte é 2 vezes maior do que o ano na Terra. Mas o dia em Marte é aproximadamente 24 horas também, igual o dia na Terra. Então a gente tem um ano maior, mas a gente tem um dia igual. Depois de Marte, a gente vai ter uma outra série de planetas, né? Existe uma diferença Isso. entre os primeiros planetas do Sistema Solar e os últimos. Isso. Os primeiros planetas, eles são rochosos, uma superfície sólida. Os outros planetas, eles são os gigantes gasosos. A gente passaria aqui pelo cinturão de asteroides, que ficaria entre Marte e Júpiter. Mesmo com Saturno tendo esse anel, ele é menor ainda do que Júpiter? Ele é maior se você considerar toda a extensão dos anéis, porque a gente está representando os anéis aqui, mas tem os anéis mais exteriores, bem mais finos. Assim. A gente está dizendo o planeta em si. Júpiter, ele é o maior planeta do nosso sistema solar, e por causa de ele ter tanta massa, ele tem um grande campo gravitacional. Esse campo gravitacional faz ele ter o maior número de luas do sistema solar. São quantas? Mais de 60 luas.
a gente tem em Júpiter. 4 delas bem famosas, que são as luas galileanas, que foram descobertas por Galileu. E em Júpiter tem uma peculiaridade, que é essa mancha que a gente tem aqui. Essa mancha aqui em Júpiter, ela tem 25 mil quilômetros por 12 mil quilômetros, aproximadamente. Então caberia 2 planetas Terra, um do lado do outro, só nessa mancha. E essa mancha tem algum motivo específico? É um furacão que acontece lá, uma tempestade, com ventos de velocidades extremamente altas lá. E se você pensar que a Terra cabe 2 uma do lado da outra, se você pensar entrando no planeta assim, seriam, sei lá, mais de 10 planetas Terras, assim, em volume. Certo. E como ele tem esse campo gravitacional forte, que atrai tantas luas, ele também funciona como um escudo para a Terra. Imagine que um asteroide vem em rota de colisão com a Terra lá. O campo gravitacional de Júpiter desvia esse asteroide. Então, muitas coisas não chegaram aqui, não afetaram a gente, porque foram desviados pelo campo gravitacional de Júpiter. Apesar de eles estarem alinhados aqui, os planetas, as órbitas deles não são exatamente iguais assim, não é? Não. Aqui a gente coloca eles alinhadinhos assim porque é uma forma mais didática de se mostrar. Mas imagine, a gente tem todos os planetas, cada um deles tem uma velocidade que eles estão girando em torno do Sol, ou seja, fazem a órbita num certo tempo. Então, eles não vão girar sincronizados. Por exemplo, Mercúrio ele vai dar 2, 3, 4 voltas, enquanto Vênus ainda não deu nenhuma. Já Júpiter ele demora 12 anos para dar uma volta em torno do Sol. Então a gente teve 12 órbitas da Terra. Então quanto mais longe o planeta está do Sol, mais tempo ele demora para ele fazer a órbita. Então eles não são sincronizados assim. Mas assim é uma maneira mais didática de se mostrar. Depois de Júpiter aqui, a gente tem Saturno, que ele chama atenção muito claramente por causa dos anéis. Do que são feitos esses anéis? Os anéis de Saturno eles são feitos principalmente de gelo. Mas também temos rochas, um pouco de gás, partículas do tamanho de um grão de areia até o tamanho de um carro. Só que bilhões de partículas, girando bem lentamente em torno do planeta. Então a gente tem essa visão de ser um anel contínuo, né? Essa impressão. Mas na verdade não, são bilhões de partículas. Não tem como você pegar e andar no anel de Saturno, tipo, não é um anel sólido. E ele é o único planeta do Sistema Solar que possui anel? Visível da Terra, assim, de pequenos telescópios, sim. Mas com telescópios fora da Terra, com satélites telescópios, né, a gente consegue observar anéis nos 4 gigantes gasosos. Anéis mais finos, não tão densos quanto de Saturno, não tão bonitos assim de serem observados, mas finos anéis nos 4 últimos planetas. E Saturno, além dos anéis, ele tem mais de 50 luas. Certo. Depois de Saturno, a gente vai para Urano, que ele tem uma peculiaridade que parece que o eixo dele é um pouco diferente, não é? Todo planeta tem uma inclinação no seu eixo. A nossa Terra tem 23 graus. Júpiter, ele é o mais próximo que a gente tem de ter um planeta que não teria inclinação. Ele tem o seu eixo inclinado bem pouco, cerca de 8 graus. Já Urano, ele tem seu eixo inclinado 93 graus. Então, ele gira bem diferente. Assim. Então, se você pensar, se a Terra fosse assim, seria um pouco difícil de existir vida na Terra. E por que da tonalidade azul? Água? É a primeira coisa que você pensa. Né? É a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, é azul é porque é água. Na Terra, nosso azul é a água. Em Urano, o azul se dá pela composição da sua atmosfera, pela quantidade de metano que tem na sua atmosfera. Ele é feito basicamente de hidrogênio e hélio, mas tem uma porcentagem de metano, que dá essa tonalidade azul. Netuno também é azul pelo metano. Só que a gente ele tem um azul mais escuro, assim, por mim pareceria que tem água aqui. Isso. Ele é um azul mais escuro, mas não é pela água, é pela mesma coisa que acontece em Urano. É pela quantidade de metano. Mas como ele tem uma quantidade maior ele tem essa tonalidade mais escura. Urano, ele tem por volta de 27 luas. E o legal é que as luas mais próximas, as primeiras luas que foram descobertas, têm nomes de personagens de Shakespeare. E Netuno foi o primeiro planeta a ser descoberto através de cálculos matemáticos. Eles viram que tinha uma perturbação na órbita de Urano,
E fizeram os cálculos. Essa perturbação só pode ser se tiver um planeta tal, a tal distância. Ele não era visível por telescópios. Não era, ele era visível por telescópios, mas ele não tinha sido descoberto ainda. Então, eles pegaram e fizeram todos os cálculos. Em uma noite de observação, eles descobriram Netuno. E Netuno tem por volta de 17 luas, e as suas principais luas têm nomes de seres mitológicos ligados ao mar. Sua principal lua é a Tritão. Muito obrigado pelas informações, Matheus. Eu espero você de novo na semana que vem para que a gente possa aprender aqui no programa Fibra um pouco mais de física brincando. Até lá!